Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração, queridos. Mais uma semana que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos para glorificar o seu santo nome, para também aprender dele, que é humilde e manso de coração, para ensinar, queridos. E nós estamos dentro da nossa série Inimigos. Começou na semana passada. Nós estamos junto da palavra de Deus, identificando quais são os nossos inimigos e falando um pouquinho sobre ele, para que a gente não seja pego de surpresa, querido, para que na luta espiritual nós não sejamos as vítimas dentro de tudo aquilo que está acontecendo, e mais, que a gente consiga identificar e que nós possamos tomar uma atitude ao lado de Deus, da sua palavra, com a ajuda do seu Santo Espírito, nós possamos lutar contra tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, querido, e nós então obtermos em Cristo a vitória que nós precisamos. E nós estamos dentro da nossa série Inimigos, que é nesse mês de março, e nós vamos falar um pouquinho hoje, queridos, sobre o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, que desde o princípio esteve contra tudo que se relaciona com Deus, que é o diabo, querido, o inimigo de nossas almas. Ele existe sim, ele está lutando contra as nossas vidas, e quanto mais nós deixamos a sua existência para lá, a gente não se preocupa com ele, querido, mais ainda, ele usa essa nossa ignorância espiritual para nos atacar, para nos fazer de vítima, e nós não podemos viver essa mentira que ele quer impor sobre as nossas vidas. Olha o que está escrito aqui em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 11. É um dos textos que fala justamente sobre essa luta que ele impõe sobre as nossas vidas. Ali está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente percebe aqui o apóstolo Paulo, não foi uma única vez que ele falou sobre esse nosso inimigo. Também você percebe no Novo Testamento muitas passagens falando sobre ele. Pedro vai falar sobre ele, Tiago vai falar também, dentre outras. Por quê, querido? Porque os apóstolos, aqueles que se levantaram para levar a palavra do Senhor em primeiro lugar, que foram usados por Deus, que foram chamados por Ele para levar o seu evangelho adiante, eles tinham essa verdade estabelecida dentro deles. Eles sabiam quem era o seu inimigo, contra quem eles lutavam, e eles sabiam, queridos, que não era apenas algo da sua mente, não era algo apenas que as pessoas falavam, não era apenas para levantar algum tipo de inimigo contra Deus e ter motivo para fazer algo, não, é algo real. Eles estavam trabalhando na realidade de Deus. Então o mundo de Deus sempre fez parte da vida deles, e eles trazem essa verdade. Por exemplo, aqui em Efésios capítulo 6, Paulo ele vai falar sobre todas as partes da armadura que Deus disponibiliza para nós. Para que essa armadura? Para que a gente possa resistir às ciladas do diabo. Então nós temos aí alguém que não é uma força qualquer, que não é apenas o mal, como dizem por aí, mas que é uma pessoa realmente, que tem uma personalidade, que tem as qualidades de uma pessoa e que se levanta para fazer o mal, que dentro dele 100% é o mal que domina, e toda palavra que ele fala é mentiroso. Ele lutou contra o Senhor Jesus, e ele luta contra cada um dos seus filhos, querendo verdadeiramente nos afastar de Deus. Ele luta, querido, ferozmente, incansavelmente, cruelmente contra toda a criação do Senhor, e ele luta contra cada ser humano em particular, queridos. Ele faz essa luta, ele promove essa luta para destruir realmente a vida das pessoas com as quais, querido, ele vai tendo esse contato, e que por ignorância não estão olhando para isso, não conseguem ver esse mundo espiritual se desenvolvendo, e acabam sendo vítimas em muitos momentos, lutando e gastando a sua energia, lutando contra pessoas, lutando contra situações, quando na verdade, por trás de tudo isso, ali nos bastidores, está o mundo espiritual fazendo essa opressão sobre a vida das pessoas, querido. Então como que ele faz isso? Nós podemos ter
ver como funciona a sua ação, por exemplo, quando a gente vê a tentação no deserto pela qual o Senhor Jesus passou. Ele vai fazendo então as suas propostas para as pessoas, ele vai chegando com as propostas, como foi ali também no Jardim do Éden em relação a Eva. Ele vai chegando com essas propostas para que no final delas esteja ali uma independência, declaração de independência da pessoa em relação a Deus. Ele vem, queridos, falando com palavras enganadoras, porque ele é o pai da mentira verdadeiramente, com as suas propostas enganadoras, começando em coisas que parecem tão inocentes, né? Como foi aquela conversa que ele teve com Eva, parecia tão inocente no começo, mas ele vai colocando ali sim alguns empecilhos para que o ser humano ele possa deixar a Deus e viver, queridos, através das suas próprias forças, porque ele sabe que nós não temos força para viver nesse mundo sozinho, e quando a gente tenta, a gente acaba destruindo, trazendo destruição para dentro das nossas vidas, queridos, e isso é muito importante nós termos em mente, porque ele vai usar justamente as duas estruturas, os outros dois inimigos que se apresentam contra nós. E esses inimigos, que são o mundo e a carne, são utilizados por ele para justamente trazer destruição para as nossas vidas, queridos. Isso é muito importante nós sabermos, porque tem o mundo, que é esse sistema maligno, que a gente vai falar um pouquinho nas próximas ministrações, a carne também, que é isso em nós, que é atraído para esse sistema maligno, e quando a gente não está alerta para essa luta, ele vai utilizando essas estruturas para nos levar cada dia mais longe de Deus. Então, quais são algumas das ciladas que ele coloca, da qual, por exemplo, Paulo diz que nós precisamos ter a armadura de Deus para nós lutarmos contra ela? Primeiro, queridos, todo aquilo que ele faz é para nos levar a viver uma vida independente de Deus. Qualquer estrutura, qualquer mentira, qualquer engano, qualquer cilada que ele desenvolva, é para levar essa parte em nós, a carne, tomar conta, amortecer o nosso gestor, como o gestor da nossa vida, nossa consciência, e fazer com que a gente possa tomar as nossas atitudes independentes de Deus. Quando a gente chega nessa independência, que ele está vencendo em nossas vidas, então ele causa, através do seu engano, ele vai levando as pessoas a tomarem decisões que são independentes de Deus, viver como Deus, como se Deus não existisse, viver como se Deus fosse apenas uma religião, não fosse esse ser pessoal de amor que quer ter um relacionamento profundo conosco. Ele oprime também, queridos, vai causando opressão. Dentro das situações, dos momentos que nós vamos vivendo, ele vai lançando as suas palavras malignas, ele vai fazendo opressão dentro daquele ambiente, vai sugando então as nossas forças e vai nos tornando desanimados. Ele faz a gente perder a visão do cuidado de Deus na nossa vida. Então as circunstâncias acontecem e a gente acaba perdendo essa visão do cuidado. Onde está o cuidado de Deus? Essa perca da visão, que ele está sendo financiada pelo inimigo de nossas vidas. Ele promove a gritaria do mundo dentro da nossa mente. Então, quando eu estou vendido à ansiedade, às preocupações da vida, quando a minha mente está correndo, né? Eu gosto de trazer essa figura porque parece realmente que acontece conosco de vez em quando a minha mente está correndo de um lado para o outro, como alguém completamente perdido e confuso dentro de mim. Quando existem muitas vozes falando dentro de mim, na minha mente, do meu coração, é ele promovendo essa confusão, promovendo essa gritaria, porque a palavra do Senhor fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão, queridos, e aí nós precisamos lutar contra ele, calando essas vozes dentro de nós, para que a gente possa voltar a ouvir a voz de Deus. Então, como ele sabe que a voz de Deus é algo certeiro, o nosso bom pastor está falando sempre conosco, e nós que entregamos nossa vida para Cristo Jesus, somos as suas ovelhas, e nós ouvimos a sua voz, então ele tem que promover essa gritaria constante. Quanto mais eu for vendido à preocupação, quanto mais eu for vendido às ansiedades da vida, mais eu vou ouvir todo tipo de vozes malignas dentro da minha mente, querido, menos a voz de Deus. Então isso é muito importante, querido. Ele também faz com que a gente não consiga ouvir a voz do nosso bom pastor, e ele coloca o caráter de Deus em xeque dentro de nós.
Você lembra aquilo que ele fez com Eva? Ele foi colocando, será que Deus é tão bom assim? Se ele é tão bom assim, por que ele não quer que você também tenha o conhecimento que ele tem, que você seja como ele? Então ele vai colocando o caráter de Deus. Será que Deus é bom realmente? Olha só o que eu estou passando, olha só o que eu estou vivendo. Será que Deus está do meu lado verdadeiramente? Será que aquilo que a Bíblia fala é verdade? Será que compensa continuar indo na igreja? Eu percebo que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando a luta aperta a sua vida é parar de ir na igreja, queridos, e isso é um grande erro, porque nós estamos nos entregando justamente a essa cilada que ele está colocando sobre a nossa vida. Ele começa a falar muito sobre a circunstância que a gente está vivendo. A gente começa a perceber que a circunstância adversa pela qual eu estou passando, ela começa a ser o todo dentro de mim, ela começa a ocupar muito espaço. Eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, eu almoço pensando. Por quê, queridos? Porque se eu estiver perdido dentro das circunstâncias, eu não consigo enxergar a história que eu sou e mais. Eu não consigo enxergar a vida eterna que o Senhor veio trazer para as nossas vidas, querido. Ele também, queridos, nos faz abandonar, nos dá o sentimento de termos sido abandonados por Deus em algumas circunstâncias pelas quais nós passamos. E ele incita a nossa carne, querido, justamente em direção aos prazeres dessa vida, em direção aos objetivos que essa vida coloca para nós. Então aquilo que o mundo fala que é importante, através das pessoas, da mídia, da educação e de tudo mais que nós temos aqui nesse mundo, queridos, ele vai colocando esses objetivos, e aí através dessa pressão de fora, as pessoas que mesmo com Deus, as pessoas acabam em muitos momentos correndo atrás, né, desse vento, dessa coisa passageira, dos bens materiais, do dinheiro, como Jesus falou, né, dos tesouros que se acabam aqui verdadeiramente. Ele faz com que a nossa carne corra atrás dos prazeres, ele amortece a nossa consciência, né? Então aquele negócio de não tem mais problema, não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem. Então essas coisas vão amortecendo a nossa consciência e a gente vai começando a negociar os nossos valores, a abrir mão das verdades que o Senhor traz sobre a nossa vida, querido. Ele nos afasta da ideia de Deus em nossas vidas e ele faz nós vivermos presos às ideologias destrutivas criadas pelos homens que são dominados, que estão vivendo dentro do sistema do mundo. Então, queridos, quantas vezes ideologias que parecem tão naturais, que parecem dizer a respeito de outras coisas muito distantes do cristianismo, muito distante, querido, da igreja, muito distante da fé em Deus, mas elas estão construídas justamente para trazer destruição, para fazer com que a nossa consciência seja amortecida e nós então declaremos essa independência de Deus, querido. Ou então a gente viva dentro de uma vida com Deus, não uma vida religiosa, mas uma vida justamente mecanizada, querido, não com um relacionamento pessoal com Deus. Se ele conseguir alguma dessas estratégias, tem outras que ele usa ainda, mas alguma dessas estratégias, ele estará conseguindo implantar essa distância entre nós e Deus. E agora o fato é que Deus, ele mandou o seu Espírito viver dentro de nós. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Isso diz, por exemplo, o quanto ele quer, a proximidade que ele quer de relacionamento conosco, que é diário, que é 24 horas por dia. O nosso Deus quer, por quê? Porque ele não veio morar como nosso vizinho, não veio morar dentro da nossa casa apenas, veio morar dentro de nós. Então, com você, por exemplo, você tem um relacionamento 24 horas, não tem? Com Deus tem que ser da mesma forma. Isso é o que o Senhor Jesus ele quer, isso é o que o Senhor Deus quer. E o inimigo ele trabalha na outra forma, fazendo com que a gente se esqueça que tem o Espírito Santo dentro de nós, fazendo com que a gente fique focado neste mundo, com a visão neste mundo, e esqueça do mundo eterno, onde o nosso Deus está, querido. Então, esse é o nosso inimigo. Entenda esse agir na sua vida, para que você possa, em Deus, no Espírito Santo, ter a força de brecar, de parar, de realmente colocar uma barreira contra o mover dele dentro da sua vida. E você resistindo a ele, como diz ali em Tiago, você se sujeitando a Deus, você vigiando, como diz ali em Pedro, 1 Pedro 5:8, você vai ter a oportunidade de vencer esse inimigo e de estar cada dia mais próximo de Deus para viver o seu propósito,
que Ele tem determinado para você nessa terra. Conheça o seu inimigo, querido, lute contra ele. Não ache que ele não vai lutar contra você, porque ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, e nós não podemos deixar que isso aconteça com as nossas vidas. Lute, resista, esteja com as armaduras de Deus, porque você tem toda a oportunidade em Deus de vencer esse inimigo que o Senhor Jesus já venceu ali na cruz do Calvário. Ele é um derrotado, saiba disso. Por isso que ele fica, queridos, tentando levar a gente justamente para o local onde ele está, que é o local de derrota. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.